anime que acabou de estrear e a galera já colocou no topo de notas do MyAnimeList, passando fandoms enlouquecidos como Attack on Titan e Fullmetal Alchemist. Mal estreou e todo mundo já tá elogiando, dizendo que é uma das melhores histórias dos últimos tempos, que todo mundo precisa assistir. E será que é tão bom assim? Pra você saber qual é esse anime teoricamente maravilhoso e o que eu estou sinceramente achando dele até então, vem comigo. Olá, eu sou a Gabi Xavier e finalmente vim comentar, depois de muitos pedidos de vocês, sobre Oshinoko, uma das estreias, talvez a mais falada até então, da temporada de primavera deste ano. Um anime que foi baseado em um mangá que eu nunca li, portanto aqui as minhas primeiras impressões e expectativas são realmente baseadas no que vimos nos episódios, agora 2, do anime até então. Isso considerando que, pela sinopse que eu tinha lido, não assistindo qualquer trailer anteriormente, eu não tinha qualquer expectativa com tudo isso. Eu realmente fui assistir depois de voltar pra casa, cheguei no Brasil e fui vendo vários pedidos de vocês e eu quase desisti de assistir nos primeiros minutos. Calma, respira, vou explicar o porquê disso e porque, apesar de eu quase ter desistido, estou muito feliz que eu não fiz isso. Porque se tem uma coisa que esse anime é surpreendente e diferente de tudo que eu tenho assistido nos últimos tempos. Uma grata surpresa. E talvez não deveria ser tanta surpresa, já que é uma história do mesmo autor de Kaguya-sama, é um dos meus animes favoritos. Apesar de ser um anime que, nas linhas gerais e só gerais, reúne ali uma questão de indústria de entretenimento, idol, uma coisa de reencarnação em outro corpo. Se eu for situar vocês nos elementos gerais de construção inicial dessa história, parece que ela é clichê e sem graça. E nossa, é tão mais do que isso. Oshinoko é um anime do estúdio Dogakobo, baseado em um mangá que é lançado desde 2020 e que ainda está em andamento. Como eu disse pra vocês, apesar de toda a minha curiosidade nesse momento, eu não li anteriormente e não li até esse ponto qualquer capítulo do mangá. Então eu não posso opinar sobre fidelidade, se tá melhor, se tá pior, o que virá no futuro, até porque muito do que me interessou nesse anime é o segredo, é o mistério, é o inesperado, é o não saber o que vai acontecer depois e eu ser surpreendida pela mudança de tom, esperando que talvez a próxima cena seja igualmente de comédia e vem algo de gore, vem algo de horror, vem um crime, vem um drama, vem algo que realmente mexe comigo. Prefiro essa zona de incerteza. Mas incerteza é o que você não tem se aproveitar a promoção até essa sexta para você ganhar uma camiseta de anime, como essa que eu estou utilizando, que tá na sua tela, ou várias outras que você encontra em loja.com.br/Gabi-Xavier. Além de camiseta, você também pode ganhar essa caneca linda e lançamento para você liberar a sua Bankai. É só você entrar no link que também tá na descrição, comprando um moletom da sua escolha, colocando ele no carrinho junto com uma camiseta. Utilize esse cupom na tela e você não paga a camiseta, ela sai de graça. Ou se você quiser essa caneca incrível, é só você colocar o moletom e a caneca no carrinho, utilizar também o cupom uma camiseta e a caneca você não paga. Só até essa sexta, aproveitem depois do vídeo que o link tá na descrição. Mas vamos lá, se a gente situar a história de Oshinoko em linhas gerais do comecinho, ou que você começa a assistir nesse prólogo, que é o equivalente ao episódio inicial de 90 minutos que a gente teve, parece tudo muito clichê e raso. A gente acompanha um médico que ele de repente tem uma obsessão por uma idol chamada de Ai Hoshino, isso porque ele teve uma paciente que era muito fã e teve um vínculo pessoal, coisas que você vai ver muito melhor trabalhadas, é claro, durante o episódio do anime, e ele acaba por um incidente reencarnando no corpo de quem? Do filho dessa idol. Não é Isekai porque tá no mesmo universo, mas é de reencarnação e idol, um cara mais velho apaixonado pela menina jovem, que coisa estranha. E na verdade, esses conceitos iniciais foram justamente o que quase me afastaram da obra, por preconceitos, por trauma de outras coisas que eu já assisti, não sei. Mas quando eu comecei a ver essa relação de admiração meio estranha, eu realmente fiquei ressabiada. Falei, poxa, será que eu quero assistir isso? O que tem nessa história que vai me empolgar? Ainda bem que eu tive paciência, porque logo nos primeiros minutos já temos a primeira virada que acrescenta elemento de crime, de drama, de problemas que vão sendo muito melhores desenvolvidos depois. O prólogo, só o prólogo de 90 minutos, é praticamente um filme, um longa-metragem, porque não só ele é a introdução do que eu entendo que veremos agora mesmo na história, digamos que oficial, de Oshinoko, a partir do segundo episódio adiante, mas também ele por si só tem uma linguagem fechada. Você entende a origem da história e no final desse primeiro episódio, ou 3 episódios acoplados em 90 minutos, você já tem uma resolução,
ou o fechamento de um capítulo muito importante que te prepara para um segundo ato. Ele fala por si só. Então só o primeiro episódio, sinceramente, se ele tivesse acabado ali, sem um gancho motivacional para o protagonista ter um ímpeto e continuar a história, eu já ficaria muito satisfeita. Quer dizer, seria um final péssimo, seria um final que eu sofreria, seria um final de dilacerar o meu coração. Mas a experiência como um todo assistindo esse filme já teria sido completa, porque eu tive um início que despontou sem nenhuma expectativa dentro de mim. De repente ele já agregou vários elementos de drama, mistério e suspense, com atos de comédia, personagens que foram sendo gradativamente cativantes, construções que foram me interessando, desenvolvimentos que foram acontecendo de forma clara e explícita em tela, com animação, design que era suficientemente bom para me entreter. Não só isso, animação ou direção de arte que trazia também não apenas obviedades. Não são muitos momentos nesse episódio inicial que a gente tem isso, mas em alguns pontos nós temos até mudança de traço, situações em que as telas trazem mais uma equivalência a pinturas, linhas que se movem quase deformadas para trazer ou algo como um flashback, um sonho, uma memória, ou um momento de raiva, de dor, de torpor. Há uma liberdade criativa e há um senso estético que eu acho que funciona muito bem nesse anime para agregar o que eu já acho que é a maior qualidade dele, que é a história, portanto, o roteiro. Sem grandes e explícitos spoilers, mas desde o começo de Oshinoko nós temos um crime que vai dar resultados, reverberações mais à frente, ainda nesse primeiro episódio de abertura, e que será desenvolvido para uma trama de vingança, mistério, a partir do que, pelo menos eu entendi, dos próximos episódios do anime. Isso já começa a despontar no segundo, que é mais fraco do que o primeiro de abertura, mas porque agora a história parece que tomou um compasso mais lento para desenvolver com um foco primordial no personagem que desde o início é o narrador oculto dessa história, que antes era um médico e agora se chama Aqua. Mas não apenas disso se trata a história. Oshinoko não é apenas um mistério, um thriller, uma coisa de suspense que vai investigar um crime, assassinato envolvendo vinganças e traições. Não. Porque também traz um tema muito comum e muito atual, presente, real, principalmente na sociedade japonesa, que é da indústria de entretenimento, a indústria de idols. Não apenas de idols, porque apesar de focar na Ai Hoshino, que é a idol que a gente conhece no início dessa história, que está mais atrelada ao protagonista, tudo que vai sendo falado, ou muitas dessas coisas, também podem ser associadas à indústria de entretenimento como um todo. Como é uma indústria de maravilhas, que quem tá ali assistindo, quem tá acompanhando, quem tá admirando e amando, acredita piamente que aquelas pessoas são quase como anjos. Não apenas em beleza, mas em perfeição externa e interna. Perfeitas, puras, intocáveis. Muitas pessoas falam ou escutam isso na internet sobre qualquer um. Sobre produtores de conteúdo, perfeita, nunca errou, zero defeitos, fada sensata, não sei. Qualquer um desses termos que endeusam exageradamente, de brincadeira ou muitas vezes não, pessoas que são comuns. E como pessoa, só ser um ser humano já te coloca num patamar que é ser falho. Ser humano é falho. Não apenas o público endeusa, ele também é vendido assim. As pessoas são vendidas porque elas mentem. E é aí que a gente vai vendo desde o início do anime também essas críticas a como essa indústria ela é permeada de mentiras. Ela é feita, ela vende amor em forma de mentira. E ao mesmo tempo que quem tá em cima do palco promete e engana, eles também são manipulados por quem tá acima, julgados pelo próprio público se eles saem daquela linha de expectativa que foi criada em cima deles. Julgados, massacrados, machucados psicologicamente ou até fisicamente. E como essa troca, essa relação, ela esconde muitos vazios para quem recebe aquilo ou para quem acha que recebe qualquer coisa, para quem tá doando muito de si ao mesmo tempo que não tem nada para doar, porque tá cheio de buracos, que não há trabalho, não há resultado financeiro, não há amor de fã que vai preencher. É uma indústria que muitas vezes não vai valorizar sequer talento. Não sei se já comentei aqui no canal, mas eu já trabalhei. Inclusive, meu primeiro emprego foi numa grande gravadora, uma major, que a gente chama, aqui no Brasil. E eu estive relacionada exatamente, assim, sem muitos detalhes, até porque era trabalho, né? Mas a artistas e escolhas artísticas que comprovavam o que a gente viu nesse anime do Japão, que foca em idol, que o entretenimento não privilegia, ou pelo menos quem tem dinheiro mesmo dentro do entretenimento dessa indústria, não privilegia necessariamente quem tem talento, necessariamente quem é melhor,
Quem tem dinheiro manda. E às vezes eles vão mandar e vão escolher quem é bonitinho, ou quem pagou mais, ou quem é mais conveniente para aquela situação. Não é um meio justo. Muitas vezes jovens entram nesse mecanismo, nesse esquema, e em poucos anos são descartados, não tendo nada ali de bagagem que possa ajudar numa vida, numa aposentadoria tão cedo. Todas essas e muitas mais críticas continuam aparecendo em todos os momentos, e isso é muito legal também. E de uma maneira muito palpável. Eu acho que a mensagem que é passada ali, ela não toma tempo, espaço de tela de forma exagerada, a tal nível, por exemplo, que as pessoas se cansem, ou seja, falou demais, já entendi, não precisa. Aquela mensagem, ela tá orgânica dentro da história, mas tem espaço suficiente para que ela ampare a história e dê muito mais contexto, muito mais peso para toda a jornada, drama e conflito do protagonista e de todos os outros que a gente vai acompanhando. Em Oshinoko, até agora, tudo que é apresentado me parece importante. Até aquilo que no começo parecia trivial, esquisito, até um pouco assim, nojento, na verdade não se provou assim. Até a relação de sentimentos conturbados de um cara mais velho por uma idol mais nova também pode ser um ponto, agora, tendo assistido mais tempo o anime, a ser criticado ou a ser levantado. A forma que a história desenvolve isso depois ou deixa de lado certos elementos é muito mais rica do que uma primeira análise preconceituosa talvez ou simplesmente equivocada minha, precocemente assistindo. Nada daquilo que eu pensei faz sentido agora depois de ter visto um pouquinho mais do anime, pelo menos até agora. Oshinoko, até esse momento, pra mim, é bom. Como eu disse, o segundo episódio, que acabou de sair hoje, né, nesse dia que eu tô gravando, ele dá uma esfriada, mas porque agora precisamos preparar o terreno para o que o protagonista vai fazer depois de um prólogo tão intenso. A história teve uma reviravolta e agora ela precisa pavimentar o novo caminho que a gente vai acompanhar. Eu, de novo, tô angustiada, assim, me segurando pra realmente não ler o mangá e trazer aos poucos, não sei se semanalmente ou de tempo em tempo, me digam aqui o que vocês querem, as minhas impressões livres de qualquer spoiler, porque eu acho que assim vai ser muito mais espontâneo. E ainda que eu não comente mais com vocês, pra meu divertimento, eu acho que ser surpreendida é o que vai me pegar e ser mais proveitoso ao longo dessa jornada com esse anime, que eu estou com altas expectativas e tô aqui na esperança de ser incrível e algo diferente do que eu tenho assistido até então, porque como eu disse, por mais que eu possa abrir e fazer uma sinopse pobre e terrível, trazendo elementos que aparecem em várias outras obras e talvez nem te entreguem vontade de assistir, o anime vai muito além disso. As surpresas ou plot twists, o que a gente tem de gancho, a construção de personagens, o protagonista que não é simplesmente dark, edgy, ele é marcado, ele é traumatizado, ele tem construção que justifica como ele é hoje, mesmo a própria escolha de nome dos personagens. Ai, Hoshino, que é a idol, que Hoshino é como se fosse um campo de estrelas, o significado dos seus kanjis, estrelas essas que formam o seu olhar, ou a posição que ela se colocou e era vista na sociedade, ou as estrelas que foram divididas nos seus filhos, tanto Ruby quanto Aqua, cada um com estrela em um dos olhos. Estrela essa que no Aqua, o protagonista, se apaga completamente quando ele vai falar da sua nova jornada mais soturna, pesada e difícil que ele agora quer trilhar, ou seja, vejo importância de novo em cada um dos detalhes. Isso mostra, pelo menos dá indícios e esperança de um bom trabalho e algo que vai valer a pena assistir. Primeiras impressões muito boas. Até então, indico pra caramba. Se você leu o mangá, me conte se eu vou me surpreender ou decepcionar mais pra frente, mas sem spoilers, por favor, porque pelo menos, por enquanto, eu prefiro continuar assim. Me conte você o que você está achando de Oshinoko e espero vocês em todos os próximos vídeos, aos pouquinhos entregando pendências pra vocês e muitos mais conteúdos por aqui também. Tchau, tchau!